Olá, tudo bem? Eu sou Heron, sou terapeuta holístico especializado na área de dependência química, espiritualidade, manejo à recaída, prevenção à recaída, entre outras áreas da terapia holística. Vamos estar dando hoje continuidade a mais um vídeo terapêutico, onde vamos estar fazendo a abordagem sobre os cinco, as cinco fases do tratamento do dependente químico, do adicto, tá? Que se contém na terapia cognitiva comportamental, também entra como o plano de prevenção à recaída, ok? E esses cinco modelos, certo? Essas cinco fases é o que a gente chama de cinco modelos transteóricos por Prochaska. Então, a primeira fase é a fase da pré-contemplação. E a fase da pré-contemplação está associada totalmente à fase da negação. Então, já que está totalmente associada à negação, vamos falar um pouco sobre a negação. A fase da negação, ou sofrimento, é o período pré-contemplativo. A negação é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, ou seja, da nossa doença, que também age no inconsciente do nosso cérebro. Um exemplo é que quando nós temos uma notícia de morte na nossa família, demoramos muito a acreditar. Muitos de nós não acreditamos logo, né, de primeira, né? Gera um primeiro impacto, então a gente é gerado um bloqueio no nosso cérebro, na nossa mente, tá? E demora um pouco, alguns minutos, alguns segundos, até que a gente venha a realmente acreditar, por maior que seja o impacto que a gente tenha, que a gente chore e tudo, mas esse é um processo que custa um pouco da gente acreditar. Por quê? Porque o nosso cérebro está se defendendo daquilo ali. Então, esses mecanismos de defesa do nosso cérebro é aqui onde a gente tem que ficar atento para que a gente não venha a recair. E essa parte desse mecanismo de defesa do nosso cérebro está ligado ao nosso inconsciente, que é o 95% do nosso cérebro, que eu sempre falo em alguns vídeos, que é o inconsciente, aonde o dependente químico não consegue encarar a realidade, tá? Ele não consegue encarar a realidade, ele se recusa a reconhecer os seus próprios problemas e que deve também tratá-lo. O adicto nega normalmente que possui comportamentos problemáticos e os problemas que acontecem com ele, com a relação, né, com a interação dele com o uso de substâncias psicoativas, ok? E o modelo transteórico, voltando agora para a fase da pré-contemplação, ou seja, que é a mesma fase da negação, o uso, ou seja, o uso é a primeira etapa. Aqui, basicamente, a pessoa não está pronta para a mudança. No normal, ninguém chega transbordante de amor e de alegria, seja na sala de narcóticos anônimos, ou seja dentro da CT, dentro da clínica terapêutica. E ele não pretende mudar, não reconhece o seu problema ou os seus problemas, certo? E
não responde a nenhum dos estímulos do tratamento, nenhum insight, sabe? Ele não responde a nada. É, de que o comportamento é prejudicial a ele e que ele precisa mudar. Ele ainda não compreende ou não aceita, ele não tem a mente aberta que os comportamentos dele estão sendo prejudiciais, principalmente para ele mesmo e para as outras pessoas que estão ao redor dele. Mas eles também podem estar desinformados, ou seja, eles podem ter poucas informações a respeito do comportamento. Vocês lembram que quando foi em um dos primeiros vídeos que eu gravei, que eu falei aqui que quando eu cheguei dentro da CT, para mim era somente tratar de uma dependência química, pronto, e acabou, passar por um período, passar pela síndrome de abstinência, ficar abstêmio, e passar pelo período da desintoxicação. Mas quando eu soube que eu tinha uma doença progressiva, incurável e fatal, aquilo ali foi como tirar o meu chão, né? Puxar o meu tapete, aquilo ali foi uma queda para mim. Eu não tive aceitação logo de cara, naquele primeiro momento, naquela primeira etapa, sabe? Naquele presente momento, eu não tive a devida aceitação. Então, por que isso? Porque eu não tinha informações sobre o que era adicção, né? Sobre dependência química a fundo, do jeito que a doença como ela se comporta, como ela age no meu corpo, certo? Em todas as áreas de minha vida, mas hoje eu já faço essa noção. Então, o mais interessante seria a gente estar saindo e fazendo um trabalho de conscientização para que todos tivessem acesso a saber realmente o que é a dependência química, o que é a adicção, ok? Então, nessa fase é comum a negação. Nós falamos que a primeira fase, que é do modelo transteórico, que é a pré-contemplação, é a fase da negação, né? Então, a minimização do problema ou a racionalização, ou seja, quando a pessoa tenta e fica justificando o seu problema para tentar defendê-lo. Como é que acontece isso? Eu não uso tanta droga assim, eu não bebo tanto assim, é só um finalzinho de semana, é só uma dosezinha no final de semana, é só uma carreirinha no final de semana, eu não perdi o controle, eu tenho um controle, eu não perdi o governo da minha vida, certo? A minha vida não se tornou incontrolável, não se tornou ingovernável, entendeu? Então isso eu estou minimizando o meu uso, certo? E é o meu mecanismo de defesa, é o meu cérebro agindo como um mecanismo de defesa. Então, gente, fica aí a primeira fase, a primeira etapa do processo de tratamento do modelo transteórico, que está ligado à terapia cognitiva comportamental, tá? Que também tem a ver com o plano de prevenção à recaída, ok? E voltando a falar de plano de prevenção à recaída, esses dias nas minhas redes sociais, muitos perguntaram, questionaram, mas a doença que faz parte a recaída que faz parte da doença e não a recuperação. E aí eu estava explicando através de mensagens de texto, tá? Eu vou explicar aqui novamente. A recaída faz sim
parte da recuperação. É como uma criança que está aprendendo a andar novamente, ela vai cair e vai se levantar, ok? É como uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta novamente, ela vai cair, vai se levantar e vai ter como motivação aquilo ali para poder ela continuar a sua trajetória, a sua caminhada. Agora, o que não é certo, o que não é coerente, é ela fazer daquilo ali motivo para ficar recaindo ou para permanecer na recaída. Ok, gente? Que Deus abençoe a todos. Quem gostou do vídeo, por favor, deixa o comentário, deixa o like, tire suas dúvidas e eu estarei respondendo. Obrigado a todos. E se inscrevam no canal.